Vamos começar falando sobre a Marian Brooke, que ela representa na história um tipo de tropo, que é um tema de história, ou tema de personagem, que é chamado, se usa um termo francês para isso, que é ingénue, que é a ingênua. Mas esse ingênuo, ele não é num sentido pejorativo do, uma personagem bobinha, não. É, uma personagem ingénue é uma personagem que ela é naturalmente boa, não é uma bondade disfarçada, não é uma bondade forçada. Ela é praticamente uma princesa da Disney. E segurem essa ideia, porque princesa da Disney é uma coisa muito importante para a gente entender a Marian Brooke. A Anjani é um tipo de personagem que ela é tão bondosa que ela não consegue enxergar a maldade das pessoas à volta dela. E ela é tão apegada aos seus valores de ser correta, de ser justa e de ser honesta, que ela está pronta a quebrar as convenções da sociedade e se sacrificar para poder ser fiel a esses valores. E essa é a descrição exata de como a gente recebe a Marian Brooke no começo dessa primeira temporada. O primeiro contato que a gente tem com a Marian Brooke, ela já está de luto. Então, ela tá com um traje todo preto, e uma coisa que é bastante legal, ela é uma personagem que, nesses momentos durante o dia, a gente vê ela com uma coisa que é muito correta para a época, que é esse decote bem alto. 1882, que é exatamente o ano em que começa a série, os decotes não só são bem altos, mas eles também são decotes com golinhas, então é quase uma gola rolê, e isso está muito dentro da ideia do traje do período de verticalizar, de esticar o corpo feminino. Então dá aquele efeito de, assim, dar uma esticadinha no pescoço. Só que isso só funciona com quem tem pescoço. Então, eu vou eternamente ficar devendo um traje desses para vocês. Aliás, curiosidade, esse tipo de corpete de gola bem alta era chamado de corpete afogadinho aqui no Brasil. Mas enfim, nossa pequena Anjani está de luto. O vestido dela, além de ser todo preto, é um vestido que não tem decorações, é um tecido que não reflete a luz do sol, ele é um tecido completamente mate. E isso está perfeito para a noção de luto do período. E ela não tem cor nenhuma na roupa. Quando ela está na estação de trem, ela já está com um casaco por cima do vestido e a gente consegue ter um visual mais geral do traje dela. Então, uma coisa que a gente vê, por exemplo, é que ela tem um bumbumzinho aqui no traje, ela tem uma anquinha, mas essa anquinha tá pequena, o que é uma coisa perfeitamente consistente com o início de 1880, que a gente está tendo uma transição entre os estilos de anquinhas, e vamos falar mais sobre isso lá na frente. Além de ela estar com a roupa toda preta, vocês veem que as outras pessoas que estão na estação de trem estão todas com roupas em tons de cinza ou em tons de marrom. E isso é uma coisa muito acertada do figurino da época, porque todos os manuais de costura e todos os livros de etiqueta da época dizem que roupa para viagem tinha que ser feita de lã, tinha que ser marrom, verde escura ou cinza, porque era muito poeirento. Onde quer que houvesse trem, havia muita sujeira, então era preciso que as roupas fossem escuras para suportar bem a viagem. E especificamente no caso de mulheres que por um acaso estivessem viajando desacompanhadas, quanto mais discreta e menos luxuosa fosse a roupa, isso também era uma maneira de manter elas fora do radar, porque uma roupa muito luxuosa ou muito colorida transformava essas mulheres num alvo em potencial. E o problema que existia nas estações de trem é um problema que a gente conhece nos terminais urbanos até os dias de hoje, pequenos assaltos. Aqui nessa cena, a gente tem a Marian ali no fundo, mas a gente tem essa moça negra aqui, maravilhosa, que é a Peggy Scott, que nós vamos ser introduzidos a ela na sequência. E, de longe, a Peggy Scott é a minha personagem favorita na série. O que eu queria mostrar para vocês é este casaco aqui. O casaco dela não tá, a gente tá vendo ele aqui de perto, esse cara aí é o advogado dela, inclusive. Eu não vou emitir opiniões sobre o advogado dela, porque senão eu vou dar spoiler, mas fiquem de olho nesse cara. A silhueta do casaco dela tá correta? Tá correta. Mas uma coisa que eu achei bem esquisita foi essas dobras aqui decorativas no casaco, porque elas estão muito largas. E não é comum nesse período
que elas fossem usadas dessa forma. Se fazia muita decoração nos vestidos de luto com essas dobras de tecido, com nervuras? Sim, porque vestidos de luto tinham que ser muito sóbrios. Em especial nessa fase que ela está. Corta para o seguinte: o luto vitoriano tinha fases. Quanto tempo você usaria cada fase dele dependia do seu grau de parentesco com a pessoa, ou quão importante fosse a pessoa que tivesse morrido. Se fosse um parente importante, você usava luto por mais tempo. No caso dela, a gente tem uma morte de parente de primeiro grau, que é o pai. Então, o que se esperava dela era que ela usasse o luto, o estágio de luto fechado, ou luto inicial, que é todo preto, zero decoração de outra cor. O único metal que podia ser usado não era metal, era uma rocha, eu acho que é uma rocha, o azeviche, é o cristal jet. E os tecidos não podiam refletir a luz, eles tinham que ser perfeitamente mate, totalmente foscos. E aí ela poderia usar, dependendo da região onde ela estivesse, porque a gente ainda tem variações, de 6 meses a 1 ano. Tá? E claro, em alguns casos em que o luto não estava só atendendo uma convenção social, se fosse caso de um falecimento que fosse um golpe muito grande emocional para a pessoa, normalmente se estendia o período de luto. Mais uma coisa que nós estamos sentindo falta aqui é de um véu. O chapéu dela está perfeitamente condizente com o período. Uma coisa que eu achei muito estranha nesse traje de luto é essa faixa de crepe preto aqui. E a galinha fazendo ponta aqui embaixo, gente. Olhem bem, tem a galinha fazendo ponta na cena. Nossa, tipo, diz, mas as galinhas andavam de trem, meu amor, tudo andava de trem. Cavalo andava de trem. Não ia no mesmo vagão, mas tudo andava de trem nessa época. Ainda mais nos Estados Unidos. Essa faixa preta aqui na cintura dela, primeiro que não tá na cintura, tá mais baixa, né? Ela não tá segurando nada na roupa, ela só tem função decorativa. E ela tá muito estranha ali. Talvez seja uma referência ao fumo, que era uma faixa preta que os homens colocavam no braço para representar o período de luto quando eles não podiam estar com o luto completo. Que a gente vê isso, por exemplo, nas competições esportivas, jogos de futebol, quando o país está de luto por algum motivo, normalmente o capitão ou até todos os jogadores jogam com uma braçadeira preta. Mas isso aqui não faz muito sentido. O que eu achei muito bonito foi o chapéu dela. E o chapéu dela tá super consistente com o período, o que é raro a gente encontrar nas séries. Assim, ó, a chapelaria dessa série tá espetacular. Vou até mostrar mais assim um detalhezinho do chapéu dela. Tem o laço preto em cima, que é muito comum. Mas, como eu mencionei para vocês, ela teria que estar usando um véu. Esse tipo de véu. Aqui a gente tem um traje de 1883, está dentro do período que a gente está apresentando na série. Vocês podem ver que o corpete tem as decorações com as dobras. É uma silhueta bem parecida com o que a gente viu no corpete dela na parte que ela estava sem o casaco. O formato do chapéu tá legal, mas falta o véu. Ela tá com as luvas pretas, que assim, ó, 95% das produções de época que botam personagem vitoriano de luto não botam as luvas pretas, que eram obrigatórias no traje de luto. Inclusive, eu quero mostrar aqui para vocês um traje desse período mesmo. Esse aqui é um traje de jantar. É um traje de jantar, é do acervo do Museu de Belas Artes de Los Angeles, se eu não me engano. Desculpa que eu esqueci de botar a referência dele aqui. Mas vocês estão vendo o véu. O véu que ela usaria seria realmente um véu muito denso, com essa faixa preta larga embaixo. Aqui vocês conseguem visualizar bem, por ser uma peça original, a gente tem o tal crepe de luto preto perfeitamente fosco da época. Vocês podem ver que as decorações são feitas só com o próprio tecido. Mas aí é que entra a questão de que o figurino precisa trabalhar para a história e não o contrário. A gente estava sendo apresentada, temos um bebê aqui. Cuti, 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 o baby modista. O baby modista está com um belo par de coxas e mostrando o bumbumzinho dele para ser trocado, mas só eu vou ver o bumbumzinho dele. Mas ninguém vai ver esse bumbumzinho, esse homem. E do papai. Né, cuti, cuti. Mas, enfim, voltando.
a gente está sendo apresentado a personagem. Então, o objetivo é que a gente conheça a personagem, a gente dê um start na nossa relação com ela. Então, se o objetivo não era esconder a identidade dessa personagem, na tela o véu não funciona. Criaria pra gente não uma personagem ingênua com quem a gente se identifica e simpatiza já de cara pela situação em que ela tá, mas criaria uma personagem misteriosa, uma personagem distante e talvez, dependendo do que sejam as referências da pessoa que está assistindo, até uma personagem assustadora por causa dessa coisa da viúva espectral, que é uma coisa que vem muito do cinema pra gente. Então, são aquelas concessões que elas são necessárias, mas sabe o que ela estaria de véu. Na sequência, ela já está estabelecida na casa das tias dela, nós temos um outro traje dela de luto. E o que está aparecendo para nós é uma coisa que vai ser constante no figurino dela ao longo dessa primeira temporada. É essa que o Dica é a salopete. É um corpete com uma camisa por baixo, uma camisa de gola alta com um broche, não são broches de camafeu que ela usa, aquele camafeu clássico da silhueta, são outros tipos de broche, graças a Deus, porque todo mundo só bota camafeu nas personagens, mas essa combinação de uma saia com um corpetinho de alça, parece um corpete de festa, e uma blusa por baixo, é um negócio que não existe na indumentária da época. Numa outra cena da nossa amiga Marian Brooke, ela já está com um traje de meio luto. Não tem uma marcação clara de passagem de tempo. A gente também não sabe quanto tempo ela ficou com o luto fechado antes de chegar a Nova York, se já deu 6 meses. Mas como ela está numa situação social, ela está indo participar de um evento de caridade, que é uma das poucas ocasiões sociais que é aceitável para uma moça na situação dela, que apesar de ser sobrinha de uma família importante, ela é recém-chegada, ela tá pobre, ela não tem dote, ela não tem conexões, e ainda por cima ela tá de luto. Uma das poucas situações sociais nas quais ela podia participar era atividades de caridade. A caridade era uma coisa, esses eventos de caridade, eles eram uma coisa considerada muito respeitada. Mas quem assistiu a série pôde ver isso com clareza. A preocupação, na maioria das vezes, era bem menos com fazer a coisa certa pelos necessitados e bem mais em fazer guerrinha de quem aparecia mais. O que, de certa forma, a gente vê em algumas atividades de caridade até hoje. Principalmente essa galera que faz doações milionárias e grava videozinho para rede social, mas eu vou ficar quieta, porque senão o processinho vem. Como é que a gente sabe que isso aqui é um traje de meio luto? Não só pela cor do vestido, que é um tipo de um lilás, mas por causa dos detalhes pretos. Nesse período especificamente, a gente já tem, a partir do meio luto, que seria a segunda fase do luto, já dá uma aliviada na quantidade de preto. Então, é diferente do meio luto da Rainha Vitória. O meio luto da Rainha Vitória era muito preto, com alguns detalhes em branco e em cinza. Nesse período, que é final de século, isso inverte. O meio luto fica mais dominância de cores, principalmente o roxo, o lilás, que é um derivado do roxo, e o cinza, com detalhes em preto. Inverte essa situação. E uma coisa que eu achei muito legal quando eu estava assistindo isso aqui é que, de cara, a gente vê como as paletas de cores das personagens desse núcleo dos Van Ryn, da tia Agnes, da tia Ada, elas, sempre que elas aparecem em cena, as personagens têm paletas de cores muito específicas para que a gente consiga diferenciar muito bem elas, mas a gente consiga diferenciar as personalidades delas também. Isso é um recurso narrativo muito legal. Mas também me chamou a atenção o fato de que quando eu bati o olho, eu pensei, putz, eu sei de onde foi que eles tiraram inspiração para fazer isso aqui. E provavelmente é daqui. Isso é um vestido de luto, meio luto, de 1878. Claro que o vestido que ela está usando não é uma réplica. Eu não identifiquei nenhuma, que a Marian usa nenhuma réplica nesse primeiro episódio. Na verdade, nem na primeira temporada a gente tem réplica para ela. Na segunda parece que tem uns 2 vestidos dela que são réplicas de museu, mas a gente consegue ver, por exemplo, esse elemento da lapela de veludo preto. O veludo era considerado um tecido muito respeitável para essa segunda fase de luto. Mas talvez
Muito provavelmente a inspiração venha muito mais desse aqui, que é de 1888, lembrando que esse aqui não é um traje de luto, mas a gente tem vários elementos aqui que são elementos muito parecidos com o que a gente vê no figurino dela. O formato dessa lapela de veludo, o detalhe da gola alta feita de veludo, detalhes decorativos na saia e esse detalhe do veludo também usado como decoração do punho. Eu só quero dizer que se eu fosse uma viúva no século XIX, eu tivesse de luto por alguém, meu amor, eu ia usar um negócio desses e dane-se a sociedade, eu ia ser a viuvinha mais alegre que teria na sociedade vitoriana. Ia só causar escândalo, ia ser bafão em cima de bafão, no melhor estilo Scarlett O'Hara em O Vento Levou. Eu sou dessa, gosto de causar. Como diz a minha mãe quando a gente foi nascer, papai do céu disse, meu amor, desce lá e arrasa. Aqui, ó, o que que aparece de novo? Ela ainda tá aqui, ela tá com meio luto. O que que a gente tem? Corpetinho sem alça, blusinha e sainha. E a essa altura, só no primeiro episódio, eu já tava olhando para isso e eu tava pensando, cara, eu já vi isso em algum lugar. Na verdade, eu já vi isso em vários lugares. E em outros momentos da série, ela aparece com o mesmo formato de traje, mas com outras cores. Só olha para a cara da titia. O que que ela lembra para vocês com essa paleta de cores e esse penteado, meus amores? É exatamente isso, meus amores. É Cinderela. Inclusive, não só a Cinderela. Quase toda princesa da Disney, à exceção da Jasmine, tá? Tem um tipo de traje que é o traje camponesa delas, que é formado por um corpete, geralmente escuro, mas sempre contrastante, sem alças e uma blusa mais clara por baixo. Isso começa com a Branca de Neve, a Cinderela usa, e aí depois da Aurora, isso vira, da Bela Adormecida, isso vira regra para a princesa da Disney. Azul e amarelo são as duas cores mais constantes que a gente tem no guarda-roupa dela, na primeira temporada, de uma forma geral. Nessa cena, ela tá saindo com o cachorrinho da tia dela, que roubou a cena. Inclusive, este cachorrinho vai ser. Na verdade, esse cachorro eu tinha que ter feito uma análise do figurino do cachorro. Ou da pelagem do cachorro, porque esse cachorro vai ser importante para o desenvolvimento da série. Tá? Inclusive, o cachorro vai ser o herói. Dessa primeira temporada, vocês nem sacou. Ah, vamos lá. E aí a gente tem ela com esse conjunto de uma saia mais clara, com um casaco mais escuro. Essa blusa com os frufruzinhos, novamente um broche no pescoço, e esse cinto preto por cima. Primeiro que isso aqui me lembra Quando Chama o Coração, aquela série que está reprisando há não sei quantos episódios reprisados na Record. Mas é um tipo de figurino que ele parece estar aqui com muita referência moderna, mais para que a gente consiga se identificar com essa personagem e também para passar para a gente um pouco a ideia de que ela não se encaixa nesse mundo. Uma coisa que a gente vai ver em todo o desenvolvimento dela na primeira temporada é que mesmo conforme a temporada vai avançando e ela vai, as roupas dela vão ficando mais parecidas em termos de silhueta e em termos de materiais com o que se está usando, o que está sendo usado por outros personagens de Nova York na época, ainda assim sempre tem elementos na roupa dela que parecem muito modernos em relação ao resto e que me parecem estar ali para reforçar essa ideia de que ela não está perfeitamente encaixada, que ela não pertence àquele mundo e que ela também não está fazendo nenhum esforço para pertencer. O que a gente vai ter na época não é exatamente esse tipo de combinação com esse tipo de cinto. Mas a gente tem alguns trajes a partir de 1883, como esse aqui de 1885. Esse aqui é um traje de passeio, por incrível que pareça, com esse trabalhado todo. E esse cinto contrastante, ele é usado para fazer esse processo de enfatizar a cintura. Como a gente tem um desenho de corpete e um desenho de saia que usam volumes, esse cinto acaba ajudando a enfatizar esse efeito de cintura fina que era muito desejado na indumentária da época. E sempre que ela tá aparecendo, a gente tá vendo ela com uma bundinha pequenininha, né? Em comparação com as tias dela, a bunda dela, nossa, que frase, senhores.
Que frase. Em comparação com as tias dela, a bunda dela é bem menor. Que horrível. Elas usam uma coisa para dar volume e formato a essas saias, uma peça chamada de bustle. Eu estou colocando o nome dela na tela. Na verdade, eu vou fazer uma coisa assim. Bustle, que é o nome em inglês. Anquinha, que é o nome em português. Tonur, que é o nome em francês. São os nomes que vocês mais encontram por aí, tá? Opa, quase que eu derrubei o negócio aqui. Mas, bustle, anquinha ou tunur. Vamos falar sobre as bundinhas daqui a pouco. Queria mostrar para vocês esse exemplo, que é uma página de uma revista espanhola de 1882, que ilustrava alguns dos modelos dessas anquinhas que eram mais usados nesse período. Então, eu sei que quando a gente olha elas aqui, elas ainda parecem absurdamente monstruosas de grandes. Mas, em comparação ao que a gente tinha antes e ao que a gente vai ter depois na moda, elas eram ridiculamente pequenas. Nos anos 1870, tá? A gente vai ter a primeira era das anquinhas na moda vitoriana, que é marcada por essas saias extremamente pesadas. Elas são muito decoradas. É muito babado, rosa, fita, borboleta, é praticamente uma alegoria de carnaval, que faz com que seja perfeito para nossa live de hoje. Elas não são pesadas no sentido literal, elas são pesadas visualmente, por excesso de informação. E para manter o formato dessas saias, se precisava dessa anquinha que não só desse suporte no bumbum, mas que desse suporte na parte de baixo para abrir a cauda também. Porque senão ela ia fazer o efeito de prateleira, ela ia fazer assim, ó, puf, e não era isso que se queria. Entre 1878 e 1883, a gente tem uma outra fase dessas anquinhas, que é a chamada forma natural, que é o período que teoricamente está orientando os figurinos da série. Teoricamente, porque nós temos muitos personagens que estão de propósito fora dessa silhueta. Então, a gente já tem anquinhas que são um pouco menores, como as saias não vão ter as caudas necessariamente tão longas, e elas não vão ter aquele efeito caracol, escaravelho nas costas, daquele popozão de respeito. Elas já vão ser menores, elas são um pouco mais compactas. De material, elas eram feitas da mesma coisa. Aqui já é padrão que essas anquinhas sejam feitas com aço mola, que é aquela barbatana metálica super flexível que se fazia crinolina. Isso aqui é o que a gente tem entre 1879 e 1883. E logo depois, em 1884, 85, a gente já vai passar para isso aqui, que as próprias revistas da época, os jornais, muitas vezes diziam que era tanto volume que a mulher parecia mais um centauro do que um ser humano. E aí, quando a gente chega em 1885, o suporte das saias fica gigantesco de novo. Mas qual é a grande diferença que a gente tem para esse período, 1884 para 1870? Vocês podem ver que as saias aqui já não tem mais tanto babado. Mesmo as saias de baile, elas já não têm um monte de tecido drapeado. As decorações delas já são umas coisas um pouco mais simples, menos excessivamente femininas. Isso é característico da mudança de mentalidade da época. Inclusive, como a série, essa primeira temporada se passa em 1882, eu achei muito legal que tem acho que é no 5º episódio, que a Agnes Van Ryn, ela tá tendo um fitting, ela tá tendo um encontro com a modista para acertar um traje que está sendo feito no corpo. Inclusive, assim, ó, ela tá com a chemise correta, aquele corset floral que ela tá usando, ele é correto para o período, tá? A silhueta dele tá perfeita. Não tivemos nenhuma atriz sendo paga para dizer que o corset era uma bosta, que tudo foi feito sob medida para elas, né? E aí a modista fala assim para ela, senhora Van Ryn,
as anquinhas já estão ficando menores nessa estação. E ela olha assim de lado, ela dá uma medida de tampa do caixão da modista, e aí fala assim: eu não uso anquinhas pequenas. A Agnes Van Hay, ela ainda está usando anquinhas de 1870, mesmo quando as anquinhas pequenas já estão aparecendo. O que daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão que ela representa o espírito da tradição e não necessariamente um personagem real. Bom, a nossa amiguinha aqui tem um determinado momento que ela dá fugidinha de casa. A nossa ingênua, nem tão ingênua assim, ela foge de casa, ela atravessa a rua para ir festejar com o inimigo. Tá? E tô no primeiro episódio, então tecnicamente não é um grande spoiler. Tá? É um spoiler, mas não é um grande spoiler. E aí, como é que ela sai? Ela sai de casa com uma roupa azul. O que eu lembrei nessa hora? Quem é que foge de casa para ir para festa com roupa azul mesmo? Ah, deixa eu ver a Cinderela, de novo. E aí ela abre o casaco azul. Ó, não, peraí, ela tem esse casaco dela, tem um capelete, né? Que é essa capinha por cima esconde bem a roupa dela, ela sai assim, né? Se alguém encontrasse ela na rua, não ia saber que ela estava fugindo pro baile. Estava fugindo pro bloquinho. O que essa roupa lembra? Para quem é Potterhead, para quem gosta de Harry Potter, lembra o uniforme da Bobaton, da escola Bobaton, que é outra escola de magia? Lembra. Mas ele foi feito a partir de peças originais do período, exatamente de 1880. Embora o casaco dela na série seja um pouco mais longo do que seria as peças da época, ele é realmente baseado no modelo original, só que com bem menos decoração. A roupa dela é mais simples. Como ela ainda não passou pelo processo de ter roupas novas, ela ainda está trazendo nesse começo de série muita coisa que vem da vida dela na Pensilvânia. Então as roupas dela, de uma forma geral, tendem a ser mais simples mesmo nessa primeira temporada. E aí ela tira o casaco e temos ali a maravilhosa roupa amarela, baseada em pinturas da época. Alguém já falou no chat que o vestido amarelo dela do baile também é baseado numa pintura de um artista chamado John Singer Sargent, mas praticamente todos os vestidos que a gente vê nela e os vestidos de baile dos figurantes foram baseados em pinturas desse período. E aqui a gente tem mais um detalhe do vestido, como vocês podem ver. Aqui a gente tem os filhos da família Russell, que são os novos ricos. A filha dos Russell, ela tá com o cabelo solto ainda, porque ela não foi apresentada à sociedade, ela não teve baile de debutante. Então, socialmente, ela ainda é considerada uma criança. Inclusive, isso vai ser uma fonte de conflito durante a série. Mas, enfim, vocês podem ver que o vestido da Marian, até comparado com o vestido da Gladys, que é uma criança, aos olhos da época, o vestido dela é mais simples. Porque mantém essa simplicidade. Ela ainda é a menina que veio do interior. Ninguém sabe que ela é pobre, mas ela ainda é a menina que veio do interior. E aqui, eu só queria mostrar para vocês a parte de trás do vestido dela, porque apesar de ser um vestido simples, ela já está usando os drapeados típicos da Era da Forma Natural. É 1880 todinho esse drapeado dela. Só que o que eu queria sublinhar com vocês, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu esqueci uma coisa. A gente tem um pequeno problema aqui, e que isso é um problema na série toda, então não foi um acidente. Se acontece com todos os personagens, é a escolha deliberada da equipe. Ela não está usando um vestido de. Ela está usando um vestido muito decotado para o evento em que ela compareceu. Esse evento em que ela compareceu não é um baile, é uma recepção noturna. Então, sendo uma recepção noturna, ela não poderia usar um vestido de baile, ela teria que usar um vestido de recepção ou um vestido de jantar mais elaborado. O decote está muito aberto, a manga está muito curta. O vestido da Gladys, com a manga 3/4, está mais correto do que o dela, mas o decote também está muito aberto, principalmente considerando que a Gladys ainda é considerada uma criança. Se a gente fosse pegar o exemplo real,
Ó, a Marion estaria usando alguma coisa assim, para ficar na mesma paleta e no mesmo período, 1882, esse vestido também. Isso aqui é um vestido que seria adequado para um jantar seguido de baile, tá? Ou para uma recepção mais formal noturna, mas não é adequado para personagem. Na situação do evento que está acontecendo nesse primeiro episódio, na verdade, ela estaria usando alguma coisa assim. Eu sei que isso é sem graça, que dói, não combina com a personagem, não, apesar de ser um amarelo, ela ia parecer a senhorinha aos nossos olhos, para nossa visão estética, mas tecnicamente seria isso que seria o correto dela usar, não só ela, mas a Bertha Russell também, porque em todas as ocasiões o decote da Bertha Russell está muito aberto para o período.